Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje a gente vai ver mais uma aula de números complexos. Hoje a gente vai ver como se faz a potenciação de números complexos e a gente vai ver que é muito mais fácil fazer essa potência em números complexos que estão na forma trigonométrica do que na forma algébrica. Então, vem comigo. A gente divide essa parte da matéria em duas partes. A gente primeiro vê potenciação de números complexos na sua forma trigonométrica, ou se tu quiser pode trabalhar na forma algébrica, mas tu vai ver que o mundo é bem mais fácil de potências de complexos quando a gente usa a forma trigonométrica. E depois a gente vai trabalhar a radiciação, como que acha as raízes, né? Essas duas fórmulas, essas duas metodologias de trabalho, elas se dividem quando a gente quer estudar uma coisa chamada fórmula de Moivre. A gente vai ver a primeira e a segunda fórmula de Moivre. A primeira fórmula de Moivre é referente à potenciação, que é o que a gente vai ver hoje. Na próxima aula, a gente vê a segunda fórmula, que é referente à radiciação. Então, sem mais delongas, vamos ver aqui como é que funciona. O nosso interesse, o que a gente quer fazer, é elevar um número complexo a qualquer número n. Isso seria a mesma coisa que fazer esse número multiplicado n vezes. E se a gente transformar ele para a forma trigonométrica, seria a multiplicação de infinitos módulos, n vezes o cosseno na soma de n ângulos θ, mais i seno vezes a soma de n ângulos θ. Mas isso é muito difícil de fazer. Então, o que a gente vai fazer? Simplificando tudo, quando a gente quer elevar um número complexo na n, a gente vai fazer o módulo dele elevado na n, que é a mesma coisa que isso aqui tudo, vezes o cosseno de n vezes θ, porque se eu tiver θ mais θ mais θ, isso aqui já dá 3θ, mais 4 mais 5 mais nθ, mais i seno de nθ. Essa é a primeira fórmula de Moivre. Agora, para a gente sair desse mundo de letras e números, né? Vamos ver como é que faz na prática? Então, tem esses dois números complexos que a gente quer calcular essas potências. Vamos calcular eles. Então, vem comigo. Esse primeiro número ali, o 1 mais raiz de 3i elevado a 6, tu pode, se tu quiser fazer isso 6 vezes, mas eu acho que não vai ser algo muito produtivo, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos chamar esse aqui de problema 1 e esse aqui de problema 2. No problema 1, vamos primeiro transformar esse número da forma algébrica para a forma trigonométrica. Primeira coisa que a gente precisa, do módulo. Lembra que o módulo vai ser a raiz quadrada do A mais a raiz quadrada do B. Isso aqui vai dar a raiz de 1 mais 3, que é 4, que daí vai dar 2. Então, o módulo deste número complexo é 2. Agora, vamos calcular o seno do ângulo θ, para a gente descobrir o argumento dele. Isso aqui vai ser igual a b sobre o módulo. O b a gente já tem ali que é a raiz de 3 sobre 2. E se a gente for naquela tabela dos ângulos notáveis, se tu não lembra, eu tenho um vídeo aqui no canal, na playlist de trigonometria, que o θ que a gente usa aqui, que vai fazer com que o seno dê raiz de 3 sobre 2, vai ser o θ exatamente igual a 60 graus, ou π sobre 3 radianos. Então agora a gente já pode montar esse nosso número nele na forma trigonométrica. Então z vai ser igual ao módulo dele, que a gente já viu que é 2, cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3 também. Agora o nosso interesse é fazer z elevado na 6, né? Já que esse número é o mesmo ali de cima. Então a gente vai ter o que? 2 elevado na 6, cosseno de 6π sobre 3 mais i seno de 6π sobre 3. Só usando a fórmula que a gente acabou de ver. Então, o z na 6 vai ser igual a, se a gente for fazer 2 elevado na 6, 64. Cosseno, aqui a gente pode, 6 dividido por 3 é 2.
cosseno de 2π é 1, mais i vezes o seno de 2π, que é 0. Então, daqui a gente tira que z na 6 é 64 vezes 1. Então, z elevado na 6 é a mesma coisa que 64. Tá bom? Então, se eu elevar esse número complexo aqui, ó, a 6, eu vou achar 64. Vou fazer o item 2, só apagar o item 1 para ter espaço aqui. No item 2, a gente já tem o nosso número complexo na sua forma trigonométrica. Isso já nos ajuda bastante. Vamos lá. Cosseno de π sobre 3 mais i seno de π sobre 3. A gente quer saber quanto que vale o valor de z elevado ao cubo. Então, isso vai ser a mesma coisa que o módulo ao cubo cosseno de 3π sobre 3 mais i seno de 3π sobre 3. Isso aqui vai ser a mesma coisa que o quê? 125. A gente pode cortar esse 3 com esse 3, ficar cosseno de π, que é menos 1, mais i vezes o seno de π, que é 0. Então, isso aqui, no final das contas, fica 125 vezes menos 1, que é menos 125. Então, z elevado ao cubo é a mesma coisa que menos 125. Bem mais fácil de fazer isso do que tendo que fazer com um número na sua forma algébrica. Então, com isso a gente conclui a fórmula de Moivre, a primeira fórmula de Moivre. Na próxima aula a gente vai ver a segunda, que envolve radiciação. Qualquer dúvida deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau!